Tradutor: Otaquinho, o que você quer dizer, solta? Lumelia parecia confusa com suas palavras. Quer dizer, fomos teletransportados para longe daquele lugar, solta disse a ela. Longe? Sim, estamos muito longe, quero dizer, estamos em um submundo e não conhecemos o feitiço buraco dimensional, então não acho que vamos voltar rapidamente. Solta explicou a ela e aos demais suas circunstâncias. Lumelia, Lin, Brando e Yujin ficaram chocados quando souberam que Solta e Alice estavam em um submundo. Lumelia balançou a cabeça e perguntou, você sabe as coordenadas desse submundo? Não, não precisamos. Tenho certeza que você entende. O feitiço de teletransporte não funcionou bem e nos teletransportou para um mundo aleatório. Solta parou por um momento antes de adicionar, já temos sorte de termos sido teletransportados para um submundo. Se Alice e eu formos teletransportados para o espaço sideral, nós dois, sem dúvida, teríamos morrido, pois apenas pessoas que poderiam solidificar sua mana sobreviveriam no espaço caótico. Solta, vou encontrar alguém que conheça o feitiço buraco dimensional. Então tente reunir informações sobre as coordenadas desse submundo, Lumelia disse a ele. Claro, esse é o meu plano desde o início. Para reunir informações sobre este mundo. Solta sorriu ao se virar para Alice e perguntar, você quer falar com eles? Alice balançou a cabeça e disse, vou descansar por agora. Solta. Você pode me falar sobre esse mundo? A voz de Lin soou. Lumelia, Brando e Yujin estavam interessados neste tópico. Eles não foram para um submundo em toda a sua vida. Eles só ouviram histórias sobre isso de outras pessoas. Acabamos de chegar aqui, então as coisas que eu sei são limitadas, mas certas. Solta sorriu enquanto se deitava. Ele lentamente contou a ele sobre sua experiência hoje com Alice enquanto olhava para o céu estrelado. Terminei de falar sobre a minha situação. É a sua vez de contar o que está acontecendo aí. Solta disse a eles que queria saber o que está acontecendo com eles. Nada demais. É meio-dia aqui e estamos no meio da estrada, a voz de Yujin soou. Então você vai voltar para o reino hebreu? Solta perguntou. Ele pensou que eles estavam ajudando as pessoas de lá a estabilizarem a cidade sem lei azul. A cidade vai se reconstruir mesmo sem a nossa ajuda. A Torre do Mar e a Torre das Nuvens vão administrar bem. O incidente com a Torre da Lua mudou muito as estruturas da cidade, então nem tudo vai ficar igual. Com a nova lei que as duas torres foram estabeleceram, a cidade sem lei azul se tornará uma cidade adequada no futuro. Ela continuará a prosperar e eventualmente se tornará um país se as melhorias continuarem. Lumelia explicou a ele o que aconteceu com a cidade após o incidente em que Cordova abriu o poder de Cluster. Entendo. Se a situação estiver bem, você pode estabelecer um ramo da Legião da Arcoculus naquela cidade. Solta disse a ela. Yujin, Brando e Lin. Certifiquem-se de seguir as instruções de Lumelia. Ela será a comandante interina enquanto eu estiver preso aqui no submundo, disse Solta. Ok. Sim. Eu entendo. Os três concordaram com suas palavras. Bom. Sobre Cluster. Ela foi com as irmãs? Solta perguntou em voz baixa. Lin, Lumelia, Brando e Yujin ficaram em silêncio com sua pergunta. Eles ficaram abatidos quando ouviram o nome Cluster. Depois de alguns momentos, Lumelia abriu a boca e disse, as irmãs a pegaram. Não podíamos fazer nada porque o reino sagrado do Deus verdadeiro é a casa dela. Cluster nos deu um talismã antes de partir. Com isso, ela pôde nos sentir no momento em que entramos no território do reino sagrado do Deus verdadeiro. Não é em vão. Pelo menos, Cluster está segura naquele lugar. Além disso, conseguimos derrubar a organização que a estava perseguindo. Solta disse em voz baixa. Ele sabia que Cluster era Cluster dos 1000 feitiços. Uma das armas mais poderosas do reino sagrado do Deus verdadeiro no jogo. Assim como o nome, a Cluster dos 1000 feitiços tem dezenas de milhares de feitiços em sua mente. Foi o efeito do artefato de grau universal chamado Grimório de Feitiços. Este artefato não era um artefato de grau universal comum.
As pessoas dos tempos antigos registraram todos os feitiços que criaram neste livro. Do nível mais baixo para o nível mais alto, tudo foi registrado num grimório de feitiços. Mas ninguém pode abrir este livro. Somente a pessoa escolhida pelo livro poderia abri-lo. O escolhido era chamado de bibliotecário pelos antigos. O livro não pôde ser aberto fisicamente. Em vez disso, ele só poderia ser aberto mentalmente. Assim, ninguém poderia espiar dentro do livro além do bibliotecário. Como bibliotecária, ela poderia emprestar algumas páginas. Claro, por emprestar não significa que ela vai passar o livro para outra pessoa. Significa apenas que ela dará a essa pessoa autoridade para acessar o livro em sua mente. Lumilia e o resto não tinham ideia de que Cluster tinha o grimório de feitiços em seu corpo. Eles só sabiam que ela tinha alguns poderes estranhos. Nós a visitaremos depois que eu voltar, garantiu Solta. Depois de conversar por meia hora, Solta pendurou o talismã. Quando Lumilia e os demais descobriram que era noite no lugar de Solta, resolveram encerrar a conversa para que ele pudesse descansar. Não é ruim falar com eles assim, ele disse para si mesmo antes de fechar os olhos. Em um bar, duas pessoas ocupavam a mesa do canto. Havia bebidas na frente deles, mas nada era álcool. Solta e Alice não eram alcoólatras para começar. 3 dias se passaram desde que chegaram a este mundo. O objetivo do grupo era ir para a República Junar. Depois de chegarem lá, eles tentarão encontrar alguém que conheça o feitiço buraco dimensional. Mesmo que ninguém soubesse, pelo menos havia alguns registros das coordenadas deste mundo. Ele não tinha certeza se o buraco dimensional realmente funcionava mal ou não. Além disso, não há nenhum sinal do feitiço quando eles chegaram naquele lugar, então ele só pode adivinhar que não funcionou bem. Muitas pessoas sabiam sobre este feitiço, mas os detalhes dele não eram conhecidos por muitas pessoas. Também existe a possibilidade de que a figura metálica seja deste lugar. A República Junar era um dos países mais poderosos deste mundo, então deve haver algumas informações lá. Se eles não conseguirem encontrar o que queriam naquele país, eles seguirão para o Império Condifa, um dos países mais antigos do mundo. Muitas coisas históricas foram preservadas naquele país, mas este país estava muito longe deles. Levarão 3 meses antes de chegarem àquele lugar. Solta fechou os olhos enquanto ouvia a conversa das pessoas ao seu redor. Devemos sair e caçar alguns lobos? Eu quero comprar uma espada nova. Droga! Pensei que fosse morrer ontem. Nós iremos para o grão amanhã. Solta abriu os olhos ao ouvir algumas informações que o ajudarão a ele e Alice neste submundo desconhecido. Ele virou ligeiramente a cabeça e olhou para o bar. A 5 mesas de distância estava um grupo de 6 pessoas. 2 deles eram mulheres e 4 eram homens. Todos eles eram humanos e pareciam lutadores experientes. Gramr era a capital da República Junar e era seu destino. Para chegar lá, tinha que encontrar alguém que conhecesse o caminho e conhecesse todo o lugar. Os dois se aproximaram do grupo e disseram, com licença. Eu ouvi você indo em direção a Gramr. Um homem com cabelo curto verde escuro espetado olhou para Solta e Alice. Sim, como eu posso te ajudar? Eu sou Solta e esta aqui é Alice. Ela é uma companheira minha. Também estamos indo em direção a Gramr. Veja, esta é a nossa primeira vez indo lá, então. Eu queria perguntar se podemos acompanhá-los em sua jornada, Solta disse educadamente. Ele conhecia todas as capitais dos 3 países mais fortes deste continente. Ele aprendeu isso com o líder dos bandidos que ele matou antes. Além da capital, ele não conhecia outra cidade dos 3 países mais fortes. O homem agarrou seu queixo e examinou as 2 pessoas à sua frente. Depois de um tempo, ele disse, a jornada em direção a Gramr não é fácil. Se você tiver dinheiro, pode ir até a guilda dos mercenários para fazer uma missão. Não se preocupe conosco. Apesar de nossa aparência, podemos nos proteger. Vamos apenas seguir você e forneceremos tudo para nós mesmos. Solta disse a ele. Entendo. O homem olhou para seus companheiros e perguntou, o que vocês acham? Eu não sei. Não tenho certeza se poderíamos deixar algum estranho nos seguir em nossa jornada.
Disse uma mulher atraente com cabelos amarelos amarrados em um rabo de cavalo. Ela era uma mulher alta e seu físico era diferente de Alice, que era esbelta. Então, não baixe sua guarda contra nós. Somos estranhos, então posso entender que você não confia em nós, mas não vamos fazer nada contra você. Só queremos ir para Gramr como você. Solta disse para a mulher.